Como diz a filósofa erudita minha mãe, verdade escondida aparece. Um documento secreto de 1974, revelado pelos americanos, prova que no tempo da ditadura a liberdade era bem rasinha. Queria denunciar o que estava errado, queria liberdade para pensar diferente. Claro que você tinha direito de fazer tudo isso, meu amor. O problema é que os generais da ditadura também achavam que tinham o direito de matar quem pensava diferente do regime. E era exatamente o que eles faziam como política oficial, ao contrário do que eles sempre disseram. As ordens para matar saíam era do alto escalão das Forças Armadas. Esse documento, revelado pelos norte-americanos, revela também as mentiras ditas na Comissão da Verdade pelo general Brilhante Ustra. Não sabe quem é o general Brilhante Ustra, não? Sabe sim, foi aquele que foi homenageado por Bolsonaro quando foi votar lá no dia do golpe, lembra? Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra! Pois esse caba general mentiroso, torturador e assassino mentiu, dizendo que no tempo dele, no doicode, não morria ninguém. Você chegava lá mineralizada, era assim, massagem que eles davam nos presos políticos, entendeu? Tu já se perguntou por que os Estados Unidos têm a informação? Pois não é que os militares nacionalistas que amam o Brasil acima de tudo, né? Assim que eles dizem. De onde, menino? Era tudo, ó, macumunado com os Estados Unidos, que tinham seus próprios interesses comerciais no Brasil. Por isso, apoiavam o regime da ditadura militar, meu amor. Só que pros bestas eles diziam que era um regime nacionalista, que tava pensando nos brasileiros, entendeu? E você ainda vê um bando de pé de mamão macho achando que ditadura militar foi uma coisa feita única e exclusivamente pelos militares para defender o Brasil, a família, as tradições. Meu amor, a ditadura militar, ela foi uma ditadura civil-militar, arquitetada com grandes empresários, latifundiários, intelectuais e políticos da direita que queriam garantir os seus privilégios aqui no país e não queriam de jeito nenhum que movimentos sociais conseguissem se fortalecer e lutar por igualdade, por justiça aqui no Brasil. Outra mentira que vivem espalhando por aí é que no tempo da ditadura não tinha esses escândalos de corrupção que a gente vê hoje. Na verdade, tinha a corrupção, só não tinha o escândalo. Afinal de contas, a ditadura colocava um censor em cada jornal, em cada televisão, olhando os livros, o teatro, tudo que acontecia no país para impedir que a população pudesse ser informada do que estava acontecendo. Isso aqui que eu tô fazendo, uma ditadura não acontece, meu amor. Eu faço isso agora, daqui a 2 horas já estão me torturando até a morte para eu nunca mais abrir minha boca. Simples assim. A violência da ditadura não atingia só quem lutava por liberdade e queria o fim do regime ditatorial. Por acaso você que defende a ditadura militar como se fosse uma coisa muito boa, tu já ouviu falar do caso Ana Lídia? Não, né? Mas a gente precisa falar sobre o caso Ana Lídia para entender direitinho como é que funcionava a justiça no tempo da ditadura. No dia 11 de setembro de 1973, Ana Lídia, uma menina de 7 anos de idade, foi deixada por sua mãe na porta da escola Madre Carmen Salles, em Brasília, mas não chegou a entrar no colégio. Na verdade, ela foi vista pela última vez sendo abordada por um homem alto, magro, loiro, que vestia uma blusa e calça marrom ou verde-oliva, estilo militar. Horas depois, a família foi avisada de que Ana Lídia não havia assistido aula. Na noite do mesmo dia, o delegado recebeu um telefonema pedindo resgate por Ana Lídia, como se ela tivesse sido sequestrada. Já no dia seguinte, às 13 horas, o agente Antônio Moraes de Medeiros estava descansando das buscas pela menina quando percebeu que um rato correu e entrou numa vala que parecia ser num campo onde a areia tinha sido remexida fazia pouco tempo. E lá ele encontrou o corpo da criança, além de cachos de cabelo e 2 marcas de coturno. A menina Ana Lídia estava morta, nua, de bruços, com o rosto comprimido contra o chão, sabe? A perícia constatou que ela foi torturada. Seus cabelos foram cortados de forma irregular, bem rente ao couro cabeludo. Seus cílios foram arrancados. O seu corpo estava coberto de mancha roxa. Eram muitos hematomas, que mostravam, inclusive, que Ana Lídia tinha sido arrastada pelo cascalho. O laudo cadavérico constatou que Ana tinha sido estuprada depois de morta. Ela ficou 17 horas na mão do assassino.
O país inteiro se comoveu e, claro, que cobrou as investigações da polícia. E a polícia começou essas investigações com muita força. As investigações levaram ao irmão de Ana Lídia, não como assassino, mas como quem vendeu a garotinha a Duque, um traficante conhecido em Brasília. Duque negou as acusações, só que as investigações levaram a ele. O problema é que não levaram só a ele. As investigações levaram ao envolvimento do filho do ministro da Justiça da ditadura militar. E também constataram o envolvimento de outro filho de um senador da ditadura, com a conclusão de que os assassinos de Ana Lídia eram pessoas como Alfredo Buzaide Júnior, filho de um dos homens mais influentes da ditadura militar. Tudo mudou. Foi exatamente nesse momento que o Departamento da Polícia Federal, responsável pela censura, emitiu o seguinte comunicado: de ordem superior, fica terminantemente proibida a divulgação através dos meios de comunicação social escrito, falado, televisado, comentários, transcrição, referências e outros materiais sobre o caso Ana Lídia. A partir desse momento, a investigação virou um fiasco. A perícia deixou de colher provas, o retrato falado, que era a cara do criminoso, não foi anexado ao processo. E o inquérito passou a correr sob sigilo. A família de Ana Lídia foi silenciada, os acusados foram absolvidos. E esse caso não deixa dúvida a respeito de que tipo de justiça nós tínhamos no tempo da ditadura militar no Brasil. Disso eu tenho certeza que você nunca ouviu um defensor da ditadura militar falando, não? Assim como eles não falam dos inúmeros escândalos de corrupção no período da ditadura. Você nunca vai ver esses covardes falando de como foi construída a usina de Itaipu, a Transamazônica, a Ponte Rio-Niterói, a Ferrovia do Aço ou o caso Ana Lídia. Eles são covardes, tentam enganar a população, esconder o que fizeram durante décadas no Brasil, inclusive ajudando a afundar o país em uma dívida externa que consome quase metade de tudo que a gente paga de imposto nesse país. E eles precisam mentir, porque a verdade destrói essas pessoas. E sabem que é que eles se apoiam? Vamos lá, ditadura militar. Primeiro, se perguntar para a garotada, né? Quem assumiu dia 1º de abril de 64 a presidente da República, já que houve um golpe 31 de março? Ou não sabe responder, vão falar Castelo Branco. Tá errado. Tá vendo? Ele só se sustenta em quem não sabe o que aconteceu durante esse período aqui no Brasil. Eles diziam que não tinham tortura e torturavam. Diziam que não matavam e matavam. Diziam que tinha liberdade de imprensa, mas censuravam. Diziam combater a corrupção, mas eram corruptos. É a mesma coisa desse Bolsonaro aí. O homem diz que é conservador, mas já se casou 3 vezes. Fala que é o novo na política, mas defende o que há de pior na política brasileira. Diz que política é coisa séria, mas enfia tudo quanto é filho na política. A família inteira vive disso. O homem tá querendo eleger uma prima, minha gente. Pessoal, Valéria Bolsonaro de Campinas. Hoje estou aqui com meu primo, Jair Bolsonaro, que vai dar uma palavrinha para vocês. Olá, amigos de Campinas. Jair, sou registrado na cidade aí, minha família em grande parte ainda reside aí, vocês moram do meu coração. Quero agradecer a todos que nos acompanham, nos seguem, agradecer o apoio e consideração. Tá ok? E apresentar a Valéria, quem sabe aí ela galgando outros degraus da política no futuro próximo. Ok, pessoal? Tamo junto aí. É por essas e por outras que eu vou lhe dar um último conselho. Quer saber sobre o que aconteceu no Brasil? Melhor estudar história, meu filho. Porque se você não estudar história, você vai ficar à mercê do Amado Batista, do Zezé de Camargo e, pior, do Bolsonaro. É isso aí, pessoal. Se você tem aquele amigo, aquela amiga, um conhecido, um parente que acha que a ditadura foi, joiada, por favor, compartilhe esse vídeo. Nós precisamos espalhar a informação. A gente precisa combater a ignorância. Porque essa galera tá crescendo em cima do ódio, da intolerância e da ignorância. Informação gera ação. E é só ação que vai trazer a transformação necessária para que o Brasil mude. Mas mude para melhor. Porque de piora nós não estamos precisando. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima.